Essa é uma reunião, é uma roda de conversa entre profissionais para falar do tema sobre elas em arte, esse olhar para o alcoolismo feminino. E aí a gente tem as nossas madrinhas, nossas amigas de tanto tempo, de longas datas, e desde já a gente agradece demais a presença das nossas amigas que estão aqui. Então, a gente está muito feliz. Então, eu vou convidar para compor a nossa mesa aqui a doutora Rita, né? A doutora Rita Guimarães, que todas disseram assim, amiga de AA. Então, tem uma amizade fina com a AA, ótimo. Psicóloga clínica e hospitalar, cursando neuropsicologia. Né? Seja bem-vinda, obrigada. Aí, junto da doutora Rita, eu quero convidar a nossa amiga de AA, unha e carne madrinha, a doutora Cátia Falcone. A doutora Cátia é psicóloga, especialista em dependência química e em neuropsicologia. A doutora Jaira, também nossa madrinhaça. A doutora Jaira é psicóloga, né? Tem o seu currículo que eu não trouxe aqui completamente, mas a gente já conhece também, depois ela pode falar. É importante dizer que a doutora Jaira esteve como presidente da Junta de Custódios, então ela também vai dizer o ano, porque eu também não consigo falar agora, porque ela fala. 2013 e 2017. A gente vai começar essa reunião, essa roda de conversa, dividindo o tempo, de falar a dinâmica da nossa reunião, né? Dividindo o tempo para 5 minutos para cada uma se apresentar, falar suas palavras iniciais, e depois a gente vai trazer algumas perguntas que discorrem sobre algumas questões do alcoolismo feminino, porque é muito amplo. É muito amplo. Assistam as palestras no YouTube para vocês terem mais uma ideia. Mas aí o que a gente conseguir falar hoje, a gente vai trazer. Então, eu vou disponibilizar 5 minutos para as nossas convidadas falarem um pouquinho as suas palavras iniciais. Vamos começar com a doutora Rita. Bom dia, né? Bom dia. Falar assim, que eu sou amiga de AA, isso para mim é um prazer enorme. Eu digo que a história de AA na minha vida começou muito cedo, quando eu nem entendia o que era AA. Eu estudava na escola, lá em Vitória de Santo Antônio, e lá existia uma sala de AA. E, por sinal, o professor que era muito amigo de meu pai. E me chamava muito a atenção aquela reunião de ver aqueles homens se encontrando em pleno domingo ali, para partilhar coisas que eu nem sabia o que era. Eu sabia que era uma sala de AA, que para mim, com 10, 12 anos, eu não entendia. E que só depois eu entendi que aquilo que eu achava tão importante, tão bonito, que eu achava espetacular, era algo realmente muito espetacular. Né? E aí, depois, o AA aparece novamente na minha vida quando eu fui trabalhar no hospital, onde a gente tinha reuniões de AA para ajudar, porque era uma ala só de dependentes químicos. 90% alcoolismo, mas também a gente tinha outras dependências. Então, a história de AA na minha vida é uma história muito bonita. Eu tenho um respeito para comigo de AA, que vocês não têm ideia. Para mim, são como se fossem pessoas blindadas, sabe? Pessoas muito especiais, que têm, assim, uma aura tão bonita, tem algo tão lindo para passar para os outros que não tem dimensão. Então, a minha satisfação em estar aqui com vocês, vocês não têm ideia. Quando a gente foi, vou me emocionar um pouquinho, fazer a oração, né, de início, a oração da serenidade, eu disse, meu Deus, como eu estava com saudade dessa oração, como isso estava fazendo falta na minha vida, né? Porque aí vieram outras circunstâncias na minha vida, veio a pandemia, algumas perdas, algumas situações em que, infelizmente, eu me distanciei um pouco, mas que bom que eu encontrei o coach de recados, esse convite para mim de uma reunião online, acho que foi em fevereiro, não foi isso, lá em fevereiro, março, por aí. E que bom eu poder reatar esse laço de amizade, de amor e de respeito que eu tenho por cada um de vocês. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada, doutora Rita, né? Passar a palavra para a doutora Cátia. Bom dia, gente. Bom dia. É mesmo emocionante estar aqui, né? Emocionante para vocês, emocionante para a gente. E aí a gente vai sempre, vocês vão poder ouvir praticamente a mesma coisa dessas 4 aqui. Porque, na realidade, a gente ganhou, é um tesouro.
conhecer a AA, sua programação, ser amiga de AA, para nós não alcoólicos, é um tesouro, é uma grande riqueza. Eu estou nessa caminhada aí tem um pouco mais de 20 anos, que eu fui presenteada ouvindo um membro de AA, que eu digo que é meu padrinho, ele está lá por baixo, né? Eu digo que é meu padrinho, e quando eu ouvi, ele, para mim, parecia uma pessoa absolutamente sábia. Eu disse, eu quero fazer o curso que esse homem fez, né? Porque antes era faculdade, na faculdade não veio nada disso. Aí eu disse, não, eu quero saber que especialização que ele fez, né? E aí ele me apresentou a programação de Alcoólicos Anônimos, e desde então eu busco a minha recuperação diariamente, um dia de cada vez. E eu queria ler rapidinho a reflexão diária de hoje. Quando eu abri hoje pela manhã, eu digo, meu Deus, mas é exatamente o que a gente vai fazer hoje. A reflexão diária diz, o tema é a dádiva de vincular-se. E é isso que a gente faz em Alcoólicos Anônimos. A gente se vincula, a gente cria vínculos. A gente está num espaço de pertencimento, de acolhimento, irmandade, unidade. E diz assim, libertai-me da escravidão do ego, a fim de servir melhor a vossa vontade. E esse trecho está no nosso livro Azul Querido, no capítulo Como Funciona. E continua. Muitas vezes, no meu estado alcoólico, bebia para estabelecer um vínculo com os outros, mas conseguia somente estabelecer a escravidão da solidão alcoólica. Através do modo de vida de AA, tenho recebido a dádiva de vincular-me com aqueles que chegaram antes de mim, com aqueles que estão chegando agora e com aqueles que ainda virão. Por esta dádiva preciosa de Deus, sou eternamente grato. Eu quero dizer a vocês que, por essa oportunidade de conhecer Alcoólicos Anônimos, por essa oportunidade de servir a coxa de retalhos, essa ação tão delicada, tão poderosa, tão profunda, tão especial, que olha de uma maneira muito especial para o sofrimento da mulher alcoólica, eu sou grata, eternamente grata. 24 horas para todos nós. Obrigada, Vamos passar agora. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia! É como a Kátia fala, né? Nós somos por emoção nesse momento. Eu queria discorrer um pouco para vocês de uma forma muito breve, né? Bom, primeiro eu quero fazer aquela apresentação que eu digo que a AA é um grande círculo mágico. Eu vou explicar esse círculo mágico, né? Quem é AA, eu enxergo quem está à minha direita, eu enxergo quem está à minha esquerda e quem está um pouco distante de mim, né? E esse tem um cumprimento especial de trazer aqui para esse espaço esses companheiros e essas companheiras que estão nos assistindo de uma forma online, mas que estão aqui presentes conosco, né? É uma imensa alegria e eu ter a oportunidade na minha apresentação de dizer que a minha história de vida, minha história profissional, ela se entrelaçou à Irmandade de Alcoólicos Anônimos. A minha primeira graduação, Ieda, eu jamais vou esquecer isso, é como assistente social. Eu comecei como assistente social numa prefeitura no interior de Santa Catarina. E a primeira demanda do meu trabalho na prefeitura, a pedido do secretário de urbanismo, é nos ajude com a questão do alcoolismo entre os servidores da prefeitura de Concórdia, Santa Catarina. E eu, se vocês querem saber, eu conhecia sobre tratamento de alcoolismo. Eu nunca, durante os 5 anos do serviço social que eu fiz naquela época, o tema alcoolismo surgiu. Eu não sabia nada, então, resumindo, né? E eu precisava aprender. E o que me ajudou muito foi o desejo de aprender. Com quem?
com o próprio alcoólico, com a família do alcoólico. Então, entre erros e acertos naquela caminhada, porque a gente acredita que pode realmente, né, levar ao alcoólico, aquele entendimento que o AA já trouxe para o mundo muito antes, que o único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber, né? Eu tinha que trabalhar o quê? As minhas frustrações, porque todas as minhas colegas psicólogos aqui presentes sabem que são poucos os profissionais psicólogos que têm o desejo de trabalhar com a temática da dependência química e especificamente com o alcoolismo. Eles muitas vezes falam para nós, como é que você aguenta isso, né? Lidar com tanta frustração. E foi nesse aprendizado, no serviço social dessa prefeitura, que eu literalmente me apaixonei pelo tema alcoolismo e encontrei ali a minha caminhada profissional. A caminhada começou de serviço, então, eu tenho 41 anos de profissão e há 41 anos eu sou apaixonada. Acho que eu sou uma amante de Alcoólicos Anônimos. Eu nunca tinha usado essa expressão, ser amante de Alcoólicos Anônimos. Por quê? Foi exatamente na literatura de AA que eu encontrei muitas respostas. Primeira, que sozinho eu não posso, mas que junto nós podemos. E que eu tinha que praticar, acima de tudo, a minha impotência diante daquilo que eu entendia como o meu fracasso profissional. Eu também, como vocês, chorei muitas vezes por perdas de pacientes, por ter famílias que abandonaram aquele alcoólico jogado na sarjeta. Se eu pudesse falar de todas as abordagens que eu fiz ao longo desses 40 anos, seria incrível. Mas eu quero dizer que eu me apaixonei tanto que, em seguida, ainda em 1984, eu ingressei na ABEA, Associação Brasileira do Estudo do Álcool, que hoje é a ABEAD. E lá se vão esses 40 anos aprendendo em congresso. Aí, assim, eu me formei psicóloga porque eu queria entender mais. Aí foi 2 graduações, 3 especializações e um mestrado. Aí vocês poderiam dizer, e uma formação como terapeuta de família e de casal, que são 3 anos. Aí a pessoa pode dizer, bom, então agora você está preparada. Não, não estou. Nós não estamos. Eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que nós 4 estamos na caminhada, praticando os passos, querendo compreender tudo isso. Então, a minha história, ela se cruza com a história da minha caminhada com Alcoólicos Anônimos. E foi somente quando eu aceitei o encargo, eu falei em 2013, porque em 2013 eu fui apadrinhada. Eu sei que talvez algumas que estão me ouvindo aqui, que estão aqui presentes, me acompanharam os 4 anos da junta de serviço, que hoje cabe a Lívia nessa caminhada. Mas nessa... Eu vou confessar para vocês que eu achava, Jaira, que conhecia o AA, sabe? Eu já tinha lido tudo, devoradora de livros, mas não entendia de uma coisa. Eu conhecia os 12 passos e as 12 tradições, mas eu não sabia o que era o serviço, os 12 conceitos. Né? E aí, o que aconteceu? Eu achava que sabia, que conhecia. E quando eu entrei pela primeira vez no escritório dos Serviços Gerais de AA, em São Paulo, ainda na sede antiga que nós tínhamos, eu descobri que eu não sabia nada. Nada. Olha que eu já tinha horas e horas de grupos, de assistir grupos, de fazer seminários de profissionais, seminários lá na região sul, direto, né? Foram muitos seminários. Muito antes de vir para a junta, eu fiz longa caminhada de serviço. Mas quando eu conheci Alcoólicos Anônimos, na sua prática diária, quando esse poder superior me levou pelo Brasil inteiro conhecendo a AA, é muito mais do que a gente possa imaginar. E onde eu falei uma coisa que me tocou, que alguns companheiros me chamaram, eu chamo de companheiros e companheiras, porque esse programa ele me transformou num ser humano muito melhor, mas muito melhor.
na prática desse programa, tanto que nossos filhos, né, lá em casa, eles cresceram com isso, né? As primeiras coisas, né? Quando eu estava brava com eles, eu começava a conceder-me, Senhor, a serenidade necessária. Aí a pequena falava, a mamãe está brava, a mamãe está brava. Só por hoje. Aí eles, já sei, mãe. Primeiras coisas. Eu falei, então já sabe, né? Então, assim, eles se criaram dentro desse espaço, né? Onde eu ouvi a Lívia falar do menino dela de 10 anos, os meus já nasceram nessa caminhada. E aí eu queria dizer para vocês, né, que nesse aprendizado diário, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi pelo Brasil, eu digo que o AA não precisa de mim, mas eu preciso do AA. Nós precisamos do AA, sabe? Porque o AA que nos transforma, não nós que transformamos o AA. E aí eu quero dizer, para esse momento da coxa de reparos, eu estou emocionada. Porque ter a presidente da junta aqui do nosso lado, sabendo o desafio que nós tivemos para falar de coxa de reparo, né? E tantas vezes ouvi, mas eu sou meio bio, né? Eu sou um tanto muito teimosa, né? Mas muito obediente a todos os princípios. Mas nós fizemos essa história, não fui eu, não foi a Mila, foi um poder superior que deu a graça a um grupo de mulheres em São Paulo para costurarem a primeira coxa. Então, se alguém tem dúvida do que é a coxa de retalho, é só dizer qual é a origem dessa coxa, da onde que ela veio. Ela veio do desejo das mulheres alcoólicas, que somente elas podiam compreender a dor de ser mulher e sofrer da doença do alcoolismo. Então, em 2012, quando a conferência, a Convenção Nacional e a conferência deliberou a publicação do primeiro livreto, ali estava marcado um novo momento em Alcoólicos Anônimos. E quando na convenção de 2016, aquela sala lotada com mais de 1.000 pessoas, nós decidimos, eu estava ali como presidente naquele momento, tinham vários custódios ali, nós decidimos, né, levar adiante, não só livreto, mas levar adiante a coxa. E essa coxa veio para marcar território. Tanto que foi especial que o que aconteceu na pandemia foi uma resposta a toda a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Nós não queremos ser uma outra Irmandade. Nós somos Alcoólicos Anônimos. Por exemplo, nós somos Alcoólicos Anônimos. Não estamos nem acima nem abaixo. Porque nós somos. Nós estamos juntos, porque nós estamos fazendo aquilo que Bill e Bob nos pediram. Leva adiante. Quem é o coração de A? CTO. O meu 12º passo me leva. Você leva adiante. Então, é levar adiante, é o que nós estamos fazendo. E em 2025, nós vamos, não é só mostrar para Pernambuco, mas é para todo o Nordeste, para todo o Brasil, mais um evento da coxa de retalho. E que, se Deus Ele quer, com todo o apoio, como nós recebemos aqui na área 6, nesse seminário de 60 anos, tá? Esse apoio para levar essa mensagem de arte. Então, nós vamos... Ontem eu brinquei falando, né? Quem vai, bate palma. Mas olha só, ela não está aqui agora, Marinha saiu. Mara Tamil, né? Mas eu quero dizer, então, para a Rita. Meu amor de Pátio é enorme, né? A Lívia também, mas dizer, Rita, em 2014, você me acolheu aqui, de colega para colega. A tua doçura, o teu carinho, o respeito da área 6 por você. Tá? Então, você nunca esteve longe. Lá, 10 anos atrás, você sabia
que nós já falávamos, durante todos os 4 anos eu falei, precisamos dar visibilidade ao alcoolismo em mulheres, precisamos, toda a área que eu fui, né, Alexandre? Todo lugar que eu fui, eu batia isso. E Rita estava aqui, quando nós falamos sobre isso. E quando Mara me abraçou ontem, ela disse, viu? Se tornou realidade. Né? Então, eu quero te agradecer, Rita, como eu agradeço a Kátia. E cabe a vocês duas, como profissionais, tocar o coração de outros profissionais e aumentar essa luz. Né? Kátia, que já esteve comigo nos encontros, né, da COS, ela estendeu a mão dela na hora, não foi? Então, é vocês. Tá? Então, você nunca esteve afastado, porque o ar estava dentro do teu coração. Tá? Eu desejo que essa roda de conversa seja plena de participação dos presentes que estão distantes, que estão aqui, podem mandar perguntas, que a gente está aqui para... Não é só para falar, mas é para ouvir vocês também. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, como a gente combinou ali, né? Bem básica, que é quais as dificuldades que a senhora tem visto para que essas mulheres se identifiquem como alcoólicas. As mulheres que estão bebendo ainda, passando por problemas, mas se identificar como alcoólicas. Então, primeiro, eu estou usando essa pergunta para sempre, encorajar a doutora Cátia a você falar, Deixa eu voltar aí, gente. Vou começar trazendo um exemplo exatamente de um amigo. Quando eu trabalhava no hospital, num plantão de domingo, eu fui chamada para a recepção de uma família que estava lá precisando conversar com alguém que fosse responsável pelo hospital. Quando eu entrei numa sala de consultório, estava um casal com mais 2 filhos adolescentes. E eu lembro exatamente a roupa que essa moça estava. Ela estava vestida com uma bermuda, uma blusa e uma jaqueta jeans por cima. A maneira como ela estava. Gente, de uma dor, de um sofrimento, de uma vergonha imensa, eu não entendi o que era aquilo. E aí foi quando eu comecei escutando o esposo, e ele me dizia que ela, uma profissional, uma professora, mas que ele tinha descoberto, junto com os 2 filhos adolescentes, que ela estava em dependência alcoólica. E ela, por ter cargo, uma função na cidade, ela chorava. Ela não dizia uma palavra, mas, gente, eu não consigo decifrar para vocês, descrever o sofrimento que esta moça trazia, de dizer assim, eu sou incapaz, eu não posso, eu acabei minha família, eu estou envergonhada, como é que eu posso enfrentar uma sala de aula dessa forma? E aí, naquele momento, a gente fez a proposta de que ela pudesse ficar lá no hospital, na ala de dependência química, por um tempo. E ela aceitou. E aí ela me dizia assim, a senhora sabe o que é que eu faço todos os dias? Eu espero meu esposo ir para o trabalho, meus filhos irem para a escola, eu visto exatamente essa jaqueta jeans e vou no mercado mais próximo à minha casa e encho os bolsos de bebida. Na minha cidade, né, quem conhece Vitória de Santo Antônio, a gente tem a famosa pitu. Ela dizia, eu encho os bolsos de pitu. Essa moça conseguiu ficar, essa moça se recuperou. Por coincidência, hoje é minha vizinha. E é uma pessoa que, dentro da igreja que nós participamos, nós, né, lá do nosso bairro, ela tem uma ativação que vocês não têm ideia. Hoje ela é, para quem é católico, ministra da Eucaristia, ela é catequista, ela faz parte da liturgia, ela reconquistou a família, hoje ela é avó, né? E vocês não sabem, assim, para mim, quão grande é a minha alegria quando eu tenho que ir ao mercado, que eu tenho que passar exatamente na frente da casa dela, e eu encontro ela, ela faz, doutora Rita, numa alegria. Então, eu comecei dando esse exemplo de dizer, a coisa mais difícil é a vergonha e o medo. É você olhar para uma família onde você tem o papel, enquanto mãe, de cuidar, de zelar, de proteger, e você dizer o que ela me dizia. Eu falhei. Eu não fui a protetora, eu não fui a cuidadora, eu não fui a que amou, eu não fui a que teve o cuidado. Eu estou precisando de cuidado.
Então, acho que o ponto principal, acho que Jaira e Cátia concordam comigo, é a vergonha. É o você olhar, né, e dizer, a sociedade cobra para a mulher um papel de quê? De cuidadora. O homem não, o homem tudo pode. O homem pode chegar e pode fazer, mas a mulher já tem essa cobrança de dizer, eu não consegui. Então, a vergonha, o medo, a tristeza, você vê que você desamparou, né? Então, isso eu acho que é um grande desafio para a mulher, porque todas que nós recebíamos lá no hospital tinham essa história. E vou além, né? Algumas até já tinham perdido o pátrio poder dos filhos, já estavam em albergues, porque elas não tinham condições de... Né? Nós, mulheres, nós trazemos essa coisa de ser mãe, de cuidar da nossa cria. Você vê o próprio animalzinho, quando tem a sua cria, ele cuida, ele zela. E eu falhei com esse papel. Então, acho que o grande vilão, o que mais machuca, o que mais dificulta é você olhar e dizer, eu falhei, eu não consegui. A vergonha é o medo, é a insegurança, é você passar do papel de cuidar para ser cuidada. Exato. Eu tenho muitas coisas já me emocionaram, sabe? Muitas histórias, e aqui envolvendo especificamente, falando do alcoolismo em mulheres. Mas o que mais marcou a minha vida foi um período onde eu trabalhei 20 anos com internação. Né? Por quê? Porque quando eu era coordenadora do programa de família da clínica, e quando a gente recebia o alcoólico que chegava, a família vinha toda, né? Vinha aquela família, né? Querendo salvar aquele alcoólico. E quando elas chegavam, elas já chegavam ou com a mãe delas, ou com um filho, com uma irmã, né? E quando eu tentava fazer o que eu fazia com todos, a entrevista familiar, que nós precisamos ter o olhar da família, vocês sabem disso. A importância que nós falamos ontem, inclusive, na temática das esposas, né, com o Alanon, falando muito da importância da caminhada da família, a dificuldade que era de fazer a entrevista com aquele esposo ou com os filhos. Marcava e desmarcava, marcava e desmarcava. E quando chegava, como eu era coordenadora do programa de família, toda quarta-feira a gente abria a porta para receber os familiares. Então, eu primeiro reunia os familiares. Né? Depois, era 4 horas, eram os familiares. 5 horas, abria a porta da clínica, onde os internos vinham para o grupo junto. Deram mais 1 hora de grupo. Então, eu ficava 2 horas ali com aquele trabalho. Quantas vezes eu vi ela sozinha nessa? Quando abria a porta, os internos iam sentar próximo aos seus familiares. Né? Depois vinha o horário de visita. Quantas delas eu vi sentadas sozinha? E na primeira reunião, quando eles se apresentavam, eu sou o fulano, né? Eu sou a fulana, mãe, esposa. Ali, quando via a mãe sempre presente, né? A filha. Agora, quando vinha o filho ou o marido, eles diziam: ah, eu sou o filho da dona fulana, minha mãe está internada aqui por depressão. Então, do que nós estamos falando? Dessa vergonha tóxica. É uma vergonha tóxica o alcoolismo em mulheres. Ele produz essa vergonha tóxica. Que vergonha! Você não tem vergonha na cara de beber como você bebe? Você não pensa nos teus filhos. Se você pensasse nos teus filhos, você não ia beber. Aí vem o quê? Aquela culpa. Foi o que você falou agora, né? Você falando dela, eu só consegui enxergar a culpa. Kátia, o que você achou? E aí eu lembro da fala de Lívia, né? Sobre essa questão estrutural, esse patriarcado, né? Essa cultura que já é muito antiga, né? No Brasil, que foi colonizado, desde a época de colonização, a gente já tem quem diga quem eu sou, já tem quem diga o que eu tenho que fazer. Exato. E a gente não percebe que isso vai se entranhando, se torna um tecido realmente da nossa sociedade.
E aí eu queria trazer uma informação, né, uma reflexão, que psicólogos que eu admiro bastante, né, Roberto Crema, Pierre Rivaio, Jean-Yves Ledoux, ele lá, alguns anos atrás, eles trazem para a gente um termo que eu acho muito interessante, mas que é pouco conhecido. É a normose. Crema, né, Pierre Rivaio, eles falam da normose. Nós conhecemos bastante a psicose, Sim. a neurose, mas a normose não. E o que seria a normose? Pierre Rivaio, ele diz assim: pode ser definida como um conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir, que são aprovados por consenso ou por maioria em uma determinada sociedade e que provocam sofrimento, doença e morte. Então, a nossa sociedade pode aprovar, por exemplo, que a nossa floresta seja devastada para dar espaço para a agricultura dos grandes produtores. Enquanto isso, nós perdemos as nossas florestas. A nossa sociedade, de uma forma normótica, pode entender, apoiar e pensar que mulher não pode beber igual a homem. E quando faz isso, essa mulher, como foi dito aqui, ela não tem vergonha na cara. Não é normal, né? A sociedade diz o que é normal. E a gente vai concordando, a gente vai reproduzindo sem nem perceber. E é isso que nós chamamos de normose. Então, para dar visibilidade ao alcoolismo feminino, a gente precisa considerar o que essa sociedade está apoiando, mas que traz para a gente tanta dor, tanto sofrimento, tanto adoecimento. Enquanto a gente não olhar para isso, enquanto a gente não fizer questão de dizer isso não é normal, pode ser comum, mas não é normal. Normal é ser feliz, normal é ser saudável e não viver em sofrimento. Normal é ter oportunidade de fazer um tratamento digno, Isso. né? Com respeito. Você está numa clínica, fazendo um tratamento de alcoolismo numa clínica mista e essa mulher ser assediada, né? Não estou falando só de assédio sexual, né? Do assédio moral, da exclusão que ela sente naquele espaço, que a grande maioria é de homens. Então, a gente sabe disso. Normal é isso, né? Ela poder ter essa oportunidade de ser. O comum é a discriminação. E a gente precisa enxergar essa diferença. E a gente precisa ter coragem de levar adiante essas colocações, essas opiniões e essa visão. Ampliar essa visão vai ajudar que essa mulher tenha menos dificuldade em procurar ajuda. Vai ajudar para que essa mulher chegue em Alcoólicos Anônimos e seja acolhida, não apenas em uma reunião de propósito feminino, mas também numa reunião mista. Claro. Porque, como foi dito aqui também, muito bem dito, o patriarcado, ele machuca a mulher, mas ele também deixa marcas profundas nos homens. Existe uma exigência em relação aos homens, por exemplo, que o homem não chora, né? E o homem, ele tem que trancar sua emoção. A gente sabe que em reuniões onde a maioria é de homens, a gente sabe que os temas que são trazidos, inclusive na tribuna e na cabeceira de mesa, os temas que são trazidos são muito mais relacionados a trabalho, a vida social. Quando a gente está numa reunião onde só tem mulheres, a gente vai ouvir muito de emoção, de sentimento, né, de dor, de solidão. Difícil de um homem falar. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Limoeiro, eu morei um tempo em Limoeiro, e eu participei, eu trabalhava lá e morava lá. E aí eu participei em alguns momentos das reuniões nas salas de AA. E eu lembro de um determinado momento em que eu fui à cabeceira de mesa como doutora, né? O pessoal me chama, a doutora vai falar. E aí, quando eu cheguei lá, eu não estava bem emocionalmente. E eu comecei a falar e terminei chorando, né? E disse assim, a substância, né? A droga que tem atormentado você está dentro de uma garrafa. Mas a que tem me atormentado está aqui dentro. São as minhas emoções, são os meus sentimentos. E aí é muito difícil de lidar com isso.
E quando eu terminei de falar, que me sentei, para minha surpresa, homens vieram à cabeceira de mesa para falar de suas emoções. Homens foram lá e também choraram. E falaram da sua dor, do seu medo, da sua vergonha. Mas não é comum. Né? É normal, mas não é comum. Dentro da nossa sociedade, o que é que diz? Homem não chora. Homem não tem nem sentimento. Tá tudo bem. Você está chorando por quê? Né? O homem, ele é levado, ele é educado para não compreender suas próprias emoções, portanto, não consegue acolher as emoções que vêm do feminino. Né? Então, esse nosso lado, como foi dito também por Lívia aqui, né? O nosso arquétipo, que todos nós temos, um feminino e um masculino dentro de nós, lá nos homens, o lado feminino, ele vem atrofiando de uma forma que ele também entra em sofrimento. Né? Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio e aí sair da normose. Como a fala de vocês, né, de todas as perguntas que a gente tinha aqui, eu também quero dizer que na fala do Dona Jaira, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, se a gente tiver um momento, né, porque a gente tem horário, Então, como mexeu com tudo, eu vou trazer agora uma pergunta da Dona Jaira, sobre as mulheres negras, autorismo de mulheres negras. E também casa com... Por favor, você não é uma pergunta, mas eu acho que a pergunta está dizendo assim: isso contribui para o consumo do álcool? A gente falou sobre mulheres negras lá em Curitiba, né? Aí eu trago aqui a presença da doutora Selene, que ficou marcada dentro do meu coração. Poxa, tá? Maravilhosa. E lá naquela plenária, quando ela pediu para levantar as mulheres negras, eu acho que só tinha eu e nas três. Então, isso é um fator também que é uma barreira, essa vulnerabilidade, essa situação da mulher negra. Então, eu quero, depois que a Kátia também acrescente, vou fazer algumas considerações. Acho que o primeiro é o entendimento, eu fico muito feliz que a Colcha abra esse espaço, né? Porque há um racismo estrutural na nossa sociedade. A gente não tem dúvida. Né? Então, vocês imaginam, e a Kátia falava da nossa colonização. Então, é histórico. Quando houve a libertação dos escravos no Brasil, entre aspas, eu boto logo, né? Entre aspas, o que aconteceu? Vou falar da minha cidade, no Rio de Janeiro. Ali já foi claro o processo de exclusão. Vocês não são iguais. Por quê? Para onde que os negros foram no Rio de Janeiro? Para onde que eles foram? Que agora virou moda no Rio, né? São os points do Rio de Janeiro, que são as comunidades, né? Que a gente chamava de favela, mas de comunidade. Ok. Mas o que acontece? Eles já foram excluídos, né? Porque ali eles não podiam ficar. Todo o movimento sanitarista no Brasil excluiu o negro de onde ele estava, porque ele estava morando no centro do Rio. E eles foram para o morro. Eu fui criada num bairro, na Saúde, que é ali que o pessoal conhece pela Pedra do Sal, Cais do Valongo, né? São lugares históricos. Hoje, quando eu era menina, não era isso, lugar histórico, mas hoje já é, graças a Deus, o pessoal conhece. O Morro da Providência foi o primeiro morro do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero explicar? Eu estou contando um pouco dessa história, que não é a razão aqui, mas para dizer que ali já começou todo um processo de exclusão. Aonde que o negro foi trabalhar depois da escravidão, da libertação dos escravos? Aonde? Exatamente. E foi trabalhar para quem? Os brancos, porque não havia ali uma condição para eles terem. Né? E assim, Jaira, para. Né? Meu marido, a gente ri muito lá em casa, né? Porque ele é de origem polonesa e alemã, branco, né? De olhos azuis, 1,90 m. Então, os filhos já falam: pai, você é uma pessoa privilegiada. E mas ele sabe que a gente lá, eu posso falar primeiro onde eu moro, no Sul, no Brasil como um todo, o racismo é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Né? Aonde estão, já que elas são uma realidade, as nossas mulheres negras? Hoje, ocupando espaços
graças ao quê? A todo um movimento que está acontecendo que tirou mesmo essa dor dolorosa. Desculpa que eu estou aqui desde ontem falando. Então, tirou essa vergonha debaixo do tapete. Então, o índice de mulheres abusadas sexualmente no Brasil são das mulheres negras. Se a gente pensar no nível de educação, né, de baixa renda, de condição social, está onde? Com as mulheres negras. Agora você entra, né, num espaço de recuperação. Elas não estão lá. Elas não estão lá. Porque se para uma mulher branca, e eu quero que vocês compreendam o que eu quero falar agora, né? É a minha fala como assistente social e como psicólogo. Se para as mulheres brancas já é difícil, para uma mulher negra é muito mais difícil. Porque ela, durante anos, foi para essa sociedade objeto dos homens. Porque o senhor da senzala, o dono da senzala, ele era dono das mulheres negras. Que eles já escolhiam. Então, essas mulheres foram, assim, violentadas, abusadas, mas elas continuam tendo essa invisibilidade. Então, quando a gente teve essa fala, e eu gosto que se fale desse tema aqui, lá em Curitiba, hein? Logo onde, né? Curitiba, lá no sul do Brasil, a gente estava falando sobre isso. Olha o que a Coxa de Retalho tem feito, né? Dando essa visibilidade, falando sobre isso, das pesquisas que tem mostrado a exclusão, já existe poucas mulheres, mas a exclusão da mulher negra dentro do nosso programa. Né? E Alcoólicos Anônimos vem dizer o quê? Quando qualquer um, seja onde for, se você é uma prostituta, se você é uma mãe, que hoje o pessoal fala de mãe solteira, né? Oh, meu filho. Mãe solo, né? Mas eu digo antigamente, mãe solteira, que vergonha, né? Mãe solteira. E hoje a gente viu ali, né? Até alguém gravou esses dias, um ignorante falou que atrás de uma mulher solteira, uma mãe solteira, havia famílias desestruturadas. E eu vejo mulheres solteiras criando seus filhos, né, fazendo um trabalho belíssimo. Então, olha o quanto que nós precisamos estar consciente dessa realidade. Estrutural, está aqui. Não adianta eu dizer assim, não, eu não sou racista. Eu até tenho amigo negro. Né? Eu tenho até amigo negro. Então, assim, ó, gente, nós, Alcoólicos Anônimos, e a Coxa está aqui para falar isso, que ela é um CTO do ar, que no ar isso não importa. Aqui, Ida, não importa. Aqui nós somos todos iguais. Todos iguais. Brancos e negros. Não interessa se você tem faculdade, não interessa se você é analfabeta, a AR vai te motivar a estudar. Quantas mulheres entraram no serviço e elas se motivaram a melhor qualidade de vida? Ontem eu fiquei sabendo que tem uma pessoa aqui da Coxa de Retalho, né, que se impulsionou e que hoje é uma pedagoga, não é, Mila? Uma salva de palmas para a Ieda! Muito obrigada! Muito obrigada por essa tua conquista. Você nos mostra o que é possível. Eu te olho, eu fico... Ontem eu saí daqui, Mila, ganhei o dia, né? Ganhei o dia, não falei isso para ela, mas ganhei o dia. Falei para minha irmã quando eu cheguei em casa. Nossa, eu tive uma alegria tão grande de descobrir que uma das companheiras da Coxa, que tem 3 filhos, uma caminhada solo, e ela foi lá e se formou em pedagogia. Hoje ela é uma professora nesse Brasil que precisa de muitas mulheres negras na educação desse Brasil. Obrigado, Ieda. Não, nem tenho o que complementar.
É que ela falou, né? A próxima é dela. Não olha para mim, não. Eu acho perdida, mas eu vou. Érica quer falar, eu me acho. Acho bom. Beleza? Érica, fala. Só. A questão do acesso também, né? É difícil porque você falou o acesso O acesso. ao tratamento, né? Sim. Porque ela largar muitas vezes, foi pensando que essa classe, às vezes, tem 3, 4, 5 filhos, às vezes até para trabalhar com quem deixar, para buscar um 3, 4 empregos, né? Buscar um carro para ficar 30 dias, 60 dias internando, e deixar essa prole com quem. Como eu fiquei internada na UNED em Recife, né? E quando se fala muito da diferença de gênero, quando você fala também da questão das visitas, com quem você vai, né? Eu sou daqui, só que essa clínica, por ser ela nunca voluntária aqui do Nordeste, então vi muita gente que eu fiz estágio em Natal, João Pessoa, Maceió, então foi muito difícil ter essa avaliação com minha família, mas eu só recebi, eu fiquei internada 1 ano e 4 meses, em regime integral. Eu tinha saído no final de semana, mas eu não recaiu-se, né? O que aconteceu várias vezes. Então, quando eu recaí, eu continuava na clínica. E aí, esse apoio da família, eu ouvi muito do meu pai, estudar emoção, né? A gente está, a maioria de mulheres, e homens me permitam a emoção. Porque eu não quero uma questão só de força de vontade. Eu não parava de beber porque eu não queria. E isso era muito duro, porque ele não entendia que era uma doença. Para ele era uma frescura e bastava eu querer que eu pararia. E era muito duro. E nesses momentos na clínica, ela voltava até 30, a gente chamava de hóspede. 30 hóspedes, em vários momentos eu cheguei a ficar com 27 homens na clínica, para vocês verem o quantitativo de mulheres que buscavam tratamento, né? E quando elas entravam, acontecia muito isso. Poxa, será que vou vender a guarda dos meus filhos? Com quem é que meus filhos vão ficar? Era toda uma demanda, assim. Elas iam porque elas podiam ir conhecer a mãe, mas não ficava porque eu recebo as pessoas. É minha mãe, e lá, por ser voluntária, você não entrava com uma coisa definida, como as involuntárias que a família assina, você já fica 3 meses, 6 meses, com aquele tempo fechado. Como era involuntário, o tratamento ia se desenvolvendo, né? Então, e eu sou bariátrica também. Então, a minha questão é sobre isso, né? A gente sabe que hoje o online vem se desenvolvendo muito com grupos, eu faço parte de 2 hoje. O quantitativo de bariátrica que hoje se desenvolve, eu já bebi antes, totalmente socialmente. Eu sou uma bebedora que comecei a beber. Hoje eu digo que coitado que eu ia fazer 23 anos. Quando eu botei o meu primeiro gole de álcool na boca. Então, ele já desenvolve alcoolismo aos 14, 15. Então, eu comecei a beber aos 21, né? Tive minha bariátrica 27 e desenvolvi a minha descendência alcoólica após a doença. A minha pergunta a bariátrica eu já sei que tem, né? Mas, assim, esse olhar hoje da mulher bariátrica, né? E que, graças a Deus, lá está passando o livro, está abrindo essa porta, e esses grupos que ajudam muito. E vocês podem, como profissionais da área, falar para essas mulheres, né, desse nicho, por assim dizer, das mulheres bariátricas, né, que buscam essa ajuda. Desculpa, falar disso, o teste, né? Deixa eu começar, então. Primeiro, que bom que a emoção vem, não é? Emoções são bem-vindas, sentimentos são bem-vindos, e a gente precisa acolher, e a gente precisa também, além de respeitar, entender um pouco
o que é que tem mexido tanto? Né? A minha compreensão, o meu olhar, é sempre por que isso está mexendo tanto comigo? Para que eu não fique escravo das minhas emoções, dos meus sentimentos. Para que os meus comportamentos não sejam ditados por minhas emoções. Nós precisamos ampliar esse olhar, né? E aí, falando exatamente dessa questão das pessoas cirurgiadas, quando eu trabalhava na clínica, eu também atendi, e lá, na época que eu trabalhava, hoje já tem nesse mesmo espaço, já tem uma unidade feminina, mas na época que eu trabalhava lá era só masculino, e a gente recebia homens também cirurgiados, né, que tinham percebido que, de fato, a situação piorou bastante, em relação ao piorou bastante, porque a gente sabe que tem a questão da compulsão, né? A gente sabe que essa compulsão alimentar com a realização da cirurgia bariátrica é transferida para outras substâncias, para outras questões. A gente sabe também que, no caso da mulher especificamente, independente de ser cirurgiada, o organismo já funciona de uma maneira diferente, ou seja, é muito mais rápido a dependência alcoólica se instalar na mulher, porque o organismo feminino funciona de uma maneira diferente do organismo masculino. E a gente sabe dessas questões orgânicas. Mas eu queria chamar a atenção para a questão da autoimagem. Quando a gente trabalha, né, quando a gente atende, quando a gente olha para pessoas com sobrepeso, pessoas que sofrem com obesidade, a gente precisa ampliar o olhar, não só exercícios físicos, mudança na alimentação, mudança de hábitos vão ajudar, mas a gente precisa aprofundar nessa questão de como eu me vejo, como eu me percebo, e o que também não estou aqui deixando de lado a consideração da compulsão alimentar, né? De que precisa, que a obesidade hoje é reconhecida realmente como um transtorno que precisa ser tratado, precisa de tratamento. Mas assim como o alcoolismo, que a gente sabe que é um transtorno, a gente entende também que, principalmente lá no quarto passo, a gente vai ver, olhar melhor para os defeitos de caráter, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Então, também assim com as questões relacionadas a obesos ou cirurgiados. Se sabe, né, se observa que muitas vezes estar acima do peso ou até estar realmente num processo de obesidade, inconscientemente fala de defesas, necessidade de segurança, necessidade de proteção, porque hoje já se sabe que muitas vezes essa capa de gordura que a gente identifica, né, nas pessoas que estão com sobrepeso, muitas vezes são sentidas como um contorno necessário, como um escudo necessário para me proteger de algo. E aí, se a gente, durante o processo, né, das cirurgiadas, passando por cirurgia bariátrica, né, das cirurgiadas nesse sentido, se a gente não amplia esse olhar, se a gente foca apenas na bebida, na comida, no comportamento, a gente corre o risco de ter problemas mais sérios. Quando a gente consegue observar, mergulhar nessa questão dos sentimentos, o que é que essa minha estrutura física representava para mim? O que é que ela trazia para mim? O que é que eu ganho com a cirurgia bariátrica, mas o que é que eu perco com a cirurgia bariátrica? Né? Por vezes eu me sinto aqui grandona, eu me sinto forte, eu me sinto protegida, e quando eu perco a capa de gordura, eu posso me sentir vulnerável, eu posso me sentir com medo, sem proteção, e a tendência é um processo de autossabotagem e de um reganho, né? Se ganha o peso novamente para se sentir novamente confortável. Então, a gente precisa ter esse olhar também, fora a questão orgânica, enfim, mas a gente precisa também ter esse olhar para essa autoimagem. Qual a imagem que eu tenho de mim, com esta capa de gordura, e qual a imagem que eu tenho agora. Eu lembro que isso aconteceu, inclusive, comigo. Houve uma época que eu estava bem acima do peso, e eu fiz atividades, dieta, enfim, e eu perdi muito peso. Eu tive um reganho. E para mim estava muito claro, porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu não me identificava com aquela mulher magra que estava no espelho.
Eu disse, não, essa não sou eu tô feia. Eu tô feia. E eu engordei. E aí eu só achei que era isso, na época, anos atrás, né? Eu achava que era só isso. Ultimamente, eu venho percebido cada vez mais como a minha sensação corporal, ela interfere, ela influencia para que eu mantenha um sobrepeso desnecessário, mesmo que isso traga um adoecimento, uma questão mais séria. E aí, hoje, eu estou mais atenta a como está funcionando, como é que eu me sinto agora, o que é que eu estou precisando. Às vezes, eu gosto muito de coisas fofinhas, eu digo, né? Eu gosto muito de almofadinhas, eu gosto de travesseiros, eu gosto de edredom, eu gosto de bonequinha que tem um recheio fofinho, eu gosto de coisas fofinhas, né? E aí, eu me tornei uma pessoa fofinha, né? E agora, eu estou fazendo, com essa percepção, eu estou fazendo uma mudança, uma transformação. Eu posso me sentir segura de outras formas, eu posso me sentir acolhida e confortável, porque aí eu também, na minha terapia, já estou olhando para a minha infância, coisas que eu não tinha um olhar tão específico. Então, a questão do sobrepeso, da obesidade e das cirurgiadas, né? Quando a gente está falando da cirurgia bariátrica, a gente precisa ampliar esse olhar, a gente precisa ter esse cuidado também com essas questões. O efeito substitutivo. Eu vou até completar um pouquinho, dizendo assim, eu trabalho com laudo para bariátricas. Que maravilha. E aí a gente já está focando, como prevenção, essa possibilidade do que vai vir lá na frente. Que maravilha. Então, a gente tem que assegurar essa pessoa, né? Vamos falar no universo feminino, esta mulher que é grande grupo, realmente é a mulher, até pela questão estética, exigida da pela ser cobrança, sociedade, né? ser gordo feio, né? Você não pode ser gordinha, você não pode ter peso. A gente vai comprar uma roupa e aí não tem aquela, a gente acha a roupa bonita, mas a roupa só tem peso. Nunca tem nem G. O G, e eu vou dizer, ó, e eu vou desabafar, o tamanho G não cabe, você se sente ainda pior, porque não é instagramável, né? Esse é o termo agora, não é instagramável ter uma pessoa com sobrepeso, né? Então, como existe essa probabilidade, eu tenho chegado lá no consultório mulheres que não têm nenhuma indicação para a bariátrica, mas porque é feio ela ser cheinha, ela está indo. Então, a gente já está trabalhando como prevenção a necessidade da terapia para essa imagem corporal, para esse luto que ela vai ter de muitas coisas. Não é só da questão alimentar. A mulher, né, pós-bariátrica, ela vai viver lutos imensos, lutos de uma forma assim, da própria imagem, da questão da compulsão alimentar, da questão do relacionamento dela com ela mesma, naquela luta que ela vai ter que travar, né? Hoje eu acompanho uma pessoa que ela chegou para mim e falou na terapia, mas aí ela não focou numa coisa muito séria. Gente, de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, pode estourar, dizer assim, hoje vai estourar a Terceira Guerra Mundial dentro da cidade, ela está às 5 horas da manhã, dentro de uma academia, e ela passa o resto do dia, para onde ela for, com a roupa da academia, como se ela queira dizer, gente, olha para mim, eu mudei, eu não sou mais aquela obesa, eu não sou mais aquela gordinha. Então, a gente faz ela entender que ela não está conseguindo vivenciar o luto da pessoa que ela era para o que ela vive hoje. Então, já, graças a Deus, a gente já consegue fazer essa prevenção de uma possível dependência química lá na frente no pós-bariátrico, como resultado de um luto. Porque a gente pensa que luto é só quando a gente morre uma pessoa, mas a gente vive lutos o dia todo. A gente vive lutos da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, na hora que a gente faz uma escolha desse por este. Entendeu? Então, graças a Deus, a gente já está tendo esse olhar junto com os cirurgiões bariátricos. E aí, eu só queria, antes de você falar, eu queria só complementar, né? Tem uma questão muito importante aí, que é a relação objetal. Assim como se a comida não fala, né? O álcool, ele também não fala. Quando eu me relaciono com uma pessoa, essa pessoa fala. Essa pessoa pode me dizer coisas que me machucam, essa pessoa pode me dizer coisas que eu não quero ouvir, Exato. E aí eu não vou ter prazer nessa relação. E aí eu volto para a reflexão diária que falou hoje, de vínculo, né? De formar vínculo. Com a comida, com o álcool,
Não existe um vínculo, existe uma ilusão de relação, porque o álcool não fala, ele não me diz você está bem, você está mal, você está bonito, você está feia, nem o álcool, nem a comida, nem as substâncias de uma forma geral. Então, por vezes, a gente precisa também estar atento, e aí as traduções nos ajudam muito, além dos passos, né? A gente precisa estar muito atento à qualidade das nossas relações. Quando a gente permanece numa relação objetal, a gente tem uma facilidade maior em depender de substâncias, depender de comportamentos, ou me relacionar com o outro de uma forma objetal, usando esse outro. Eu queria só pegar um gancho, né, Petronete, do que nós estamos falando nesse momento, né? Estamos falando de adicção. Esse é um termo muito usado nos narcóticos anônimos e muito pouco usado dentro da nossa irmandade. Mas o adicto, né, é alguém que tem um comportamento compulsivo e obsessivo. Então, aquela questão que a gente fala, que não é só parar de beber, mas é uma mudança real de comportamento. Então, o perigo desse efeito substitutivo naquele alcoólico que não compreende, ou naquela pessoa que viveu uma cirurgia bariátrica, não entendendo isso, não sendo trabalhado psicologicamente, porque, infelizmente, muitos dos colegas não têm esse entendimento da questão psicológica que está ali formado nesse luto, né? Então, aquela pessoa fica realmente grupo de risco. Hoje, pessoas bariátricas são grupo de risco para desenvolver a doença do alcoolismo, né? Então, precisa se tratar o quê? Essa adicção. Porque ele vai apenas substituir a comida pelo álcool. E eu tenho uma expressão, Kátia, que eu sempre digo assim, ó, se eu não falo, eu bebo, se eu não falo, eu como, se eu não falo, eu cheiro, né? Então, o falar, né, é transformador, mas a pessoa não tem esse suporte para falar desse luto, do que foi essa dor. E aí o álcool vai fazer, né, essa ilusão, né, essa auto-engano, e a pessoa vai ter dois lutos. Ela vai ter a questão da cirurgia bariátrica e depois de tratar o alcoolismo. Então, é extremamente complexo, é de uma irresponsabilidade. Para mim, é uma irresponsabilidade os profissionais que fazem uma cirurgia bariátrica sem encaminhar o seu paciente antes para o início de um tratamento psicológico, né? Para falar, olha, você vai fazer uma bariátrica, você tem o risco de desenvolver, não é só estamos falando do álcool aqui, compulsões à compra, Isso. a jogo, sexo. Eu tenho hoje essa questão do jogo no Brasil, uma questão gravíssima, que a mídia está bombando, e aí as pessoas estão desenvolvendo outras adicções e não estamos vendo. Mas era isso só que eu queria colocar, o quanto é importante darmos visibilidade, né, a essa questão que você trouxe. E nós só te agradecemos, Érica. Obrigada. Roberto tem que falar, mas eu estou com o tempo estourado. Se vai seguir a reunião, Porque depois você não pode falar. tem encerramento, né? Você, porque eu tenho encerramento e o pessoal que está online aí. Aí, já para esse encerramento, né, já para as considerações finais da vocês, eu queria que, além de vocês se despedirem, que vocês falassem da importância das reuniões de composição feminina, da importância de a gente estar na sala e encontrar outras mulheres, né? A gente estamos juntos. A gente tem aqui três presenciais e um online, aqui na área 6. Tá ali os banners. Eu queria que vocês, dentro dessa fala final, dissessem a importância desse acolhimento, dessa mulher chegar na sala, ser acolhida por outra mulher e numa reunião feminina. Pode ser? Aí vamos fazer assim, doutora Rita. Gente, veja, qual é a importância? A importância do laço, do afeto, do acolhimento, da escuta, da empatia, né? Do segurar na mão e dizer, eu entendo o que você está passando, eu entendo a sua realidade foi a minha. Né? Então, eu acho que a grande importância é essa. Até porque a gente falou aqui o tempo todo sobre a questão do preconceito, dos rótulos, dos arquétipos, desse papel
do homem dentro da sociedade, da mulher na sociedade. Então, é que, assim, de uma importância muito grande que a gente entenda que o meu olhar, no olhar de uma pessoa que conhece os meus sentimentos, conhece as minhas emoções, conhece a minha estrutura enquanto pessoa, vai ter uma importância muito grande, um acolhimento muito grande. E uma possibilidade da gente abrir o leque de emoções e sentimentos que a gente muitas vezes não fala. E que se a gente não abre esse sentimento que está lá internalizado, se a gente não abre essa nossa essência, a gente não consegue chegar à integridade de que a gente possa estar sendo ajudada. Então, quando eu falo das minhas dores, eu falo das minhas dores peneirando, pautando, procurando as palavras para não ser mal interpretada, vai ter um sentido. Mas quando eu falo do meu sentimento, rasgando, mostrando a dor que está lá dentro, mostrando a verdade que está lá dentro, porque eu sei que o outro vai entender, porque eu sei que o outro só tem a mesma dor que a minha, que o outro tem o mesmo sentimento que o meu. Claro, gente, sem dúvida que vai ser de uma facilidade para mim poder estar dizendo, estou abrindo meu coração, estou aqui me revelando para vocês, sei que você vai me acolher, e sei que você vai me entender, porque você faz parte da mesma essência que a minha, da mesma composição que a minha, do mesmo universo, da mesma realidade que a minha. Então, acho que a grande importância é essa, é a gente poder falar de situações que só quem tem o mesmo conteúdo vai conhecer. Eu vou pegar carona aí na fala de Rita, né? E aí a proposta é homens e mulheres, porque às vezes a gente conhece mulheres que não concordam com reunião de propósito feminino, né? Mulheres que não apoiam isso, né? E aí a gente sabe que passa por aquilo que a gente já vem falando aqui, que é essa questão estrutural, né? De que mulher não tem direitos, então se conforme com isso mesmo, que já está bom demais. Vocês já estão deixando você entrar na reunião mista, você agora quer um lugar só para você, né? Então, se conforme com essa migalha aqui que eu dou, quando o Alcoólicos Anônimos oferece um banquete, não é uma migalha, né? É um banquete. Então, essa questão que é estrutural, preconceito rasgado, né? Infelizmente, não só alguns homens, mas algumas mulheres também sofrem com essa normose, né? Sofrem acreditando que mulher não tem espaço mesmo, não, e fica na sua... Você devia estar em casa fazendo um jantar com o seu marido, ainda se dá o luxo de estar podendo estar aqui nessa reunião, então fique caladinha aí, né? Então, esse olhar, não é verdade? Esse olhar, eu convido as pessoas a olharem para dentro de si e refletirem como é que eu me sinto quando eu posso falar do meu alcoolismo dentro de uma reunião de AA e sou compreendido, acolhido e aceito, como eu não consigo ser compreendido, aceito na sociedade lá fora. Porque se lá fora eu me sentar com meus amigos e disser assim, olha, eu tenho um problema com álcool, não posso beber porque eu tenho realmente problema com álcool. Que nada, meu irmão, tu tá nessa história, você é tua mulher botando coisa na tua cabeça. Toma uma aqui que só tem a tua. Né? Não é desse jeito? Tu estás conversando besteira, porque tu não bebesse nada hoje, estás aí abestalhado. Né? É assim que é falado. Não sei lá no sul, meu amor, mas aqui no Nordeste é bem desse jeitinho. É um dominado. É um dominado. A tua mulher virou crente, foi? Virou crente. Meu Deus do céu, não sabe o que está perdendo. Né? Aí, veja, para só para pensar uma coisa. Como é que eu me sinto falando neste ambiente com essas pessoas sobre o meu alcoolismo e como é que eu me sinto numa reunião, num grupo de AA, falando sobre o meu alcoolismo? Eu me sinto muito mais acolhido, compreendido. Eu me sinto que eu tenho espaço para falar realmente o que eu estou sentindo. Desse jeitinho é com a mulher, quando ela está numa reunião, num espaço, numa reunião de propósito feminino. A identificação é muito maior. Não que ela não seja tão alcoólica quanto o homem, não é essa a questão. É que, como eu disse aqui anteriormente,
numa reunião mista, geralmente o homem traz, e isso também é estrutural, também faz parte dessa cultura, mas o homem traz umas questões relativas ao social, ao trabalho, até o relacionamento familiar, mas no social. E a mulher, ela traz questões de aprofundamento nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, um homem, para chegar numa reunião mista e dizer assim, eu estou me sentindo muito solitário, até o próprio colega alcoólico vai dizer assim, menino, está muito doido ele. Não é para ele dizendo o quê? Que está sentindo solitário, que está sentindo tristeza, que não morreu ninguém, ele está doido aí, não é? E a mulher, numa reunião do propósito, ela realmente é acolhida, é compreendida de uma outra maneira, como disse Rita. É o mesmo universo, né? Essa identificação é profunda. E aí eu vou ler uma frase que está ali naquele banner, que lindo, maravilhoso ali, aquela frase que diz assim, cada retalho que você vê foi costurado por uma mulher que um dia foi trapo e agora em AA é puro linho refeito pela unidade. Eu vou falar um pouquinho dessa questão do preconceito, da questão da visão do homem com séria. E lá em Vitória, através, doutora Jária, dos encontros de família que nós fazíamos, que era na quinta-feira, nós sentimos a necessidade de um espaço para aquelas famílias, que na maioria eram as esposas, estarem falando de suas dores. E aí a gente conseguiu ser apadrinhado pelo pessoal de Jabotão, pelo Alanon. E vocês não têm ideia do que foi o Alanon em Vitória. Eu tinha pessoas lá no Alanon fazendo parte do Alanon. Mas digo a vocês com uma tristeza muito grande que eu não tinha nenhum familiar de alcoólicos anônimos, porque eles não nos acolheram. Eu contava na reunião, sim, com os familiares que estavam passando pelo hospital, que infelizmente a pandemia fez a gente acabar por questões mesmo, até de saúde, de situações, mas hoje a gente ainda mantém o mesmo vínculo, a gente se fala, a gente se dá um bom dia, todas do grupo, diariamente, mas quando eu chegava nas salas de AA, que eu ia para convidar aqueles familiares, os rostos assim de, o que é que tu está fazendo aqui? A minha esposa, minha filha, meu filho, não vai, principalmente as mulheres, não vão. Então, a gente percebe o quanto é difícil, resistente, ter um espaço de mulher falando para mulher, porque, infelizmente, a gente vai chegar ao século, acho que 30 aí, e a gente talvez ainda não tenha conseguido acabar com essa coisa do preconceito de mulher ter o seu espaço, mulher ter a sua fala, mulher ter a sua vez, e mulher poder partilhar de emoções, né? Porque, acima de tudo, é isso. Que foi a proposta da esposa, né, do Bill, quando começou o Alanon. Ela viu que as pessoas estavam ali fora, e ela disse, essas mulheres precisam falar, essas mulheres precisam de espaço. Como eu, que estou tão doente, né? Quando ela reconheceu. Quando ela reconheceu, então, é isso, gente. Infelizmente, a gente vai ter isso. Mas tem uma coisa muito grande. Se vocês talvez nunca tenham percebido, mas nós, mulheres, não sei se é porque eu venho de uma família muito de mulheres, de 10 mulheres nasce um homem, então a gente é muito dona da situação, a gente é muito de fazer as coisas. Hoje eu me tornei, né, não sei nem dizer, depois da morte do meu pai, eu que sou o homem da casa, o homem da família, resolvo tudo de todo mundo. Então, a gente tem isso, então a gente precisa entender a nossa força, o nosso poder, a garra que nós mulheres temos, gente. Nós não somos sexo frágil, nunca fomos e nunca seremos. Nós somos pessoas de uma garra muito grande, porque você, muitas vezes, comandar solo, como se diz hoje, uma casa, ali educando e transformando seus filhos em pessoas de bem. Você tem que dividir, você tem que trabalhar, e quando chegar em casa, ter que enfrentar uma pia de louça, um tanque cheio de roupa, e você sair e deixar aquela casa organizada. Então, nós temos essa coisa. E a coxa de retalho precisa entender a força que ela tem junto às mulheres, e que a gente tem que defender isso de uma forma enorme. Eu printei o meu status, que eu sei que é um status profissional, isso aqui, porque eu sei que amanhã vai ter um monte de gente me perguntando o que é isso. Eu vou ter o maior prazer de responder e direcionar. Com certeza. Bom, eu quero pegar um gancho agora provocativo, né?
bem provocativo. Vou aproveitar que a gente está no final, né? Como é que você disse que nós somos meio rebeldes? Vamos lá. Eu sempre me lembro muito do meu amado Carlos Lima, lá da área 22, custódio da região Norte 1. Quando eu cheguei na junta, ele olhou e falou: "A senhora está vendo tudo isso aqui?" Aí eu falei: "Sim, né? Toda querida, né? Sim, estou vendo." Educada ainda, Ela, né? Continua sendo, você sabe. Aí eu falei: "Claro, eu estou vendo. É tudo doido." Aí eu falei: "Oi? Doido, só está vendo, é tudo doido." Agora, e a senhora? Aí eu falei: "O que tem eu? A senhora é a doida dos doidos. E só pode ser doida para vir para cá e dar seu nome." Eu falei: "Não." Eu já falei: "Bom, cheguei no meu espaço, né? Aqui é o meu lugar." Agora, assim, ó, se nós pensarmos, vamos estar na questão histórica, de tudo isso que nós falamos de patriarcado, eu acho que é muito importante a gente entender que as grandes dificuldades dos espaços das mulheres são dificultados pelas próprias mulheres. Porque eu fui criada, minha irmã está aqui me assistindo, nós fomos criadas por uma mãe machista. Uma mãe que também foi criada, né, não teve uma criação pela sua mãe, ela era a caçula de 6 filhos homens. Então, a linguagem dela ela não teve a mãe, uma mãe doente, então ela tinha dificuldade, ela se dava muito bem, como ela colocou, com os homens, né? Mas ela era machista para comigo e com a minha irmã. Eles podiam tudo, nós, né? Então, muitas vezes, são as próprias mulheres, eu vou dizer até algumas companheiras em Alcoólicos Anônimos, tá? Que não apoiam as reuniões de composição feminina. Mas sabe por que elas não apoiam? Eu vou olhar para as meninas aqui, ó. Porque elas não conhecem a literatura. Porque se conhecessem a literatura, ia ver lá que o Bill e o Bob, já percebendo o que aconteceria dentro da Irmandade, eles já colocaram as reuniões de composição feminina. Então, nós não inventamos nada. Não foi a Colcha que inventou a reunião de composição feminina. Ela está na nossa literatura. Então, nós temos que valer esse propósito que existe em A. Porque o A gritou para o mundo inteiro que nós somos totalmente inclusivos e nunca exclusivos. Palavra de Bill Gates. Então, essa inclusão é Alcoólicos Anônimos. Então, o preconceito, o julgamento, o achismo, ele não tem espaço em Alcoólicos Anônimos. Ele tem espaço para a realidade. Então, nós precisamos também falar em as mulheres. Porque quando eu cheguei a primeira vez na junta, que eu fui para a minha primeira conferência, em abril de 2014, que eu entrei lá em Serra Negra, que eu entrei naquele hotel, e que a gente começou abrimos a primeira reunião, eu e a doutora Sandra, que eu olhei aquela plenária, já naquela época, com 38, está sendo criada a área de Sobral naquele momento, 38 áreas, eu vi uma mulher, tá? Delegada. E aí você olhava toda a estrutura de suporte de todos os comitês, de direção, tudo lá estava à frente, as mulheres fazendo. Então, nós sempre fizemos muito bem feito. Se a é o que é hoje no mundo, é graças às mulheres que caminharam ao lado dos companheiros. Mas cabe a nós, não há ninguém, cabe a nós buscarmos esse lugar. Porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, somos nós que temos que dar o limite, somos nós que temos que nos posicionar. Sim, eu quero que no meu grupo tenha reunião de composição feminina. Eu vou chamar as mulheres, eu vou fomentar isso. Isso é unidade. Então, eu chamo essas mulheres hoje em Alcoólicos Anônimos no Brasil para virem conosco, para apoiarem a Colcha de Retalho. Porque é só através desse apoio, desse suporte, é que nós iremos fazer a diferença na questão do tratamento do alcoolismo, em especial na questão da mulher. Tá bom?
Ótimo.